irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica, nessa série de exposições que iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós faremos a exposição dos versículos 3 a 11 do capítulo 5. Nós já expomos o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo. E antes de nós começarmos aqui a exposição, vamos recapitular aquilo que nós falamos, ou já falamos aqui. No capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3 e o versículo 20, Paulo vai falar que toda a humanidade está debaixo do pecado, tanto pagãos como judeus, tanto gentios como os judeus que pensavam que a guarda da lei, a circuncisão, iria protegê-los da ira de Deus, ou da futura ira de Deus, conforme Paulo fala no capítulo 2. Mas não, a circuncisão não iria proteger, a guarda da lei não iria proteger. Eles também tinham que reconhecer que eram pecadores e necessitavam de salvação. Então, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, o mundo pagão é culpado, os gentios. Capítulo 2, o mundo judaico, os judeus são culpados. Capítulo 3, principalmente a partir do versículo 20, a partir do versículo 9, que vai até o versículo 20, todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores, toda a raça humana é pecadora, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que pode ou que possa se auto-justificar-se perante Deus, que possa arrogar-se, né? Ou arrotar grandeza, soberba e bater no peito que não é pecador, todos são pecadores. E a partir do versículo 21, Paulo vai mostrar e vai falar sobre a justificação pela fé, a maneira como Deus justifica os pecadores. Tá? Vai falar da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia. Veja lá essas exposições que nós fizemos nesses capítulos. E no capítulo 4, Paulo vai agora demonstrar, exemplificar, por meio de Abraão, da vida de Abraão, do patriarca Abraão, que a doutrina da justificação pela fé é algo inventado, não é algo criado, não é heresia. Paulo não criou, Paulo não inventou, né? A doutrina da justificação pela fé está lá no Antigo Testamento. E Paulo vai demonstrar agora na prática, né, através da vida do patriarca Abraão, que é o capítulo 4. O capítulo 4, ele vai fazer uma exposição maravilhosa que Abraão não foi justificado por obras, e sim mediante a fé. Terminando e concluindo aqui o capítulo 4, Paulo vai falar dos frutos da justificação, que é o capítulo 5. E depois que ele terminar de falar dos frutos, terminar e concluir, né, sobre a justificação pela fé, ele vai começar, a partir do capítulo 6, sobre a doutrina da santificação. Mas nós iremos chegar lá. Então, quando Paulo começa a falar aqui da justificação pela fé, ou dos frutos da justificação, que os justificados, os salvos, os regenerados estão inseridos, estão não só estão, né, inseridos, mas estão participando de todas essas bênçãos disponíveis que Cristo disponibilizou para eles. Nesse caso, eu e você estamos tendo acesso, fomos incluídos, fomos introduzidos a estas poderosas e maravilhosas bênçãos. Paulo, só aqui sintetizando, né, o capítulo 5, versículos 1 e 2, que nós já fizemos a exposição, Paulo fala assim, que primeiro, né, nós fomos justificados mediante a fé. Eu já expliquei o que é justificação. Aí Paulo fala, nós temos paz com Deus, a primeira coisa. Aí você vê os dois termos, né? Paz com Deus e a paz de Deus. Né? A paz de Deus tem um aspecto passado,
porque toda a raça humana estava condenada. Eu e você, antes da justificação, estávamos condenados, estávamos indo para o inferno, estávamos caminhando a passos largos para a condenação, para o inferno. Mas Cristo nos resgatou, nos perdoou. Cristo lançou sobre nós a sua justiça, nos declarando justos perante Deus, né? Os méritos é de Cristo, não nossos. Aí nós temos paz com Deus, né? Nós fomos reconciliados com Deus. Nós estamos quites com Deus por meio de Cristo. E a paz com Deus nos possibilita a passarmos por provas, tribulações, lutas, né? Que através disso nosso caráter é aprovado. Nós vamos ver aqui nos versículos 3 e 4. O versículo 2, parte A, Paulo falou e fala, né? E nós aprendemos que estamos firmes na graça, ou nesta graça, que Cristo nos colocou, que Cristo nos introduziu a esta graça. No versículo 2 ainda, a parte B, Paulo vai falar que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança que Paulo fala aqui não é uma coisa incerta. Você tem esperança de uma coisa que talvez não aconteça, que talvez não se realize, mas essa esperança aqui é algo concreto, é algo real, é uma coisa certa, é certeza absoluta. Essa esperança aqui da glória de Deus, né? Que é a parte B do versículo 2. E depois, agora, Paulo vai falar, a partir do versículo 3, né, até o versículo 8, que nós também nos gloriamos nas tribulações que nós veremos nesse momento, sobre isso que Paulo vai explicar para nós. Olha só os versículos 3 a 8, né? Vamos ler primeiro até os versículos 3 a 5, para ficar mais claro. Olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, quando ele começa o versículo 3, ele fala, e não somente isto, né? Essa expressão, e não somente isto, eu estou usando aqui, queridos, a Nova Almeida Atualizada, tá? A NAA, é a versão que eu estou usando para essa série de exposições. Essa expressão, e não somente isto, Paulo está falando aquilo que ele acabou de falar, né? Sobre justificados mediante a fé, sobre ter paz com Deus, ter acesso à graça, né? Da esperança, da glória futura. Então, depois de Paulo concluir, Paulo, ele continua falando, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essa palavra aqui, tribulação, é a palavrinha grega, né? Uma palavrinha muito simples de você pronunciar, tríplices. Tríplices é a palavrinha grega, que literalmente significa pressões, ou estar sob pressão. É como você pegar azeitona e você esmagá-las, você pressionar ela a ponto de esmagá-las, extrair dela o seu azeite, tá? É isso que significa a palavra grega aqui, tribulações tríplices, que não é, né, as provações, as tribulações, as lutas que todo mundo passa, que até o ímpio passa. Mas essa tribulação aqui, ou tribulações que Paulo está falando aqui, que nós nos gloriamos, né? Não é que o crente é um masoquista, aquela pessoa que tem um prazer doentio em sentir dor, ou prazer na dor. Não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando aqui da oposição e perseguição por parte de um mundo hostil contra a igreja e contra
aqueles que servem a Cristo. Paulo mesmo sentiu isso na pele, nas suas viagens missionárias, quando ele foi açoitado, ele foi apedrejado, sofreu bastante por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. É essa tribulação, é essa a pressão que Paulo está citando aqui. Tá? E os apóstolos também sofreram, não só Paulo, né? Não só Paulo. Você vê o livro de Atos, você vê os apóstolos sofrendo. Pedro, João, Tiago, que foi morto à espada por Herodes. Então, as tribulações fazem parte da vida cristã, porque Cristo mesmo falou que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados, e nós seríamos até mortos por causa da pregação do Evangelho, por causa do seu nome, só pelo fato de sermos cristãos. Então é isso que Paulo está falando aqui, está expondo aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, né? Sabendo que essa tribulação, essa perseguição de um mundo hostil contra a igreja e contra os cristãos, essa tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança. O cristão, ele, em vez de desistir, ele persevera mais. Produz perseverança. Versículo 4. A perseverança produz experiência. Essa palavra experiência aqui é a mesma coisa que ter o caráter aprovado. Traz caráter aprovado. Você é aprovado, você é submetido a um teste e você passa no teste. E quando você passa no teste, o seu caráter é aprovado. Essa palavrinha aqui, experiência. A perseverança produz experiência, produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Final do versículo 4, produz a esperança. Tá? E essa palavra esperança aqui não é mesmo não é aquela esperança de você esperar por algo que talvez não se realize, esperar por algo que talvez não se concretize, esperar por algo que talvez não aconteça, mas é uma esperança consolidada, embasada, uma esperança de algo que de fato vai acontecer, que é um fato, que é um fato. Né? Versículo 5. Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Não nos deixa decepcionados? Porque nossa esperança está em Cristo. Né? Nossa esperança está nele, que nos chamou, nos justificou, nos lapidou, regenerou, e ele garante a nossa salvação. Ele garante a nossa justificação. Então não é uma esperança que vai falhar. Por isso que Paulo já começa o versículo 5 falando: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, a partir do versículo 3, né, Paulo ele começa a dizer que também nos gloriamos nas tribulações, tá? Porque essas tribulações, ela traz, né, ou ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, que é o caráter aprovado, né? Nós passamos pelo teste, por esse teste, e fomos aprovados, e aí esse caráter aprovado, que é a experiência, produz esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, cabisbaixos, tristes, porque o amor de Deus. Aí você pode perguntar, por que essa esperança não nos deixa decepcionados? Paulo vai explicar na parte B do versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Né? E quem é o agente desse amor, e quem traz esse amor e derrama, tá, em nosso coração, é o Espírito Santo. Então você vai ver aqui a Trindade, tá? Você vai ver Deus o Pai, ele é o agente. Ele é o agente desse amor. E quem coloca esse amor e quem deposita esse amor dentro de nós é o Espírito Santo. E o versículo 6, ele vai falar da obra de Cristo. Então você vê a Trindade aqui, tá? De uma maneira unânime, coesa, concisa, consistente e persistente, fazendo ou trabalhando em nosso favor.
Deus, ele tem um plano. E ele planejou esse plano, arquitetou desde a eternidade passada. Efésios capítulo 1, Paulo explica isso. Cristo vem, executa esse plano, morrendo na cruz do Calvário, nos salvando e nos perdoando, derramando a sua graça, nos justificando. E o Espírito Santo, ele aplica essa obra no nosso coração, nos convencendo que somos pecadores, nos convencendo que nós somos e precisamos de Deus. Ele é o selo, ele é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. Então, Paulo aqui, ele fala dessa esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido. A maior certeza que você tem, que você é salvo, que você é justificado, que você tem Deus na sua vida, é o Espírito Santo que habita em você. Que você é templo, morada do Espírito Santo. Ele habita em você e ele derrama esse amor. Graças a Deus. Olha o versículo 6. Paulo continua falando. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Em outras palavras, os ímpios aqui era nós. Cristo morreu por nós antes mesmo de nós ter aceitado ele, ou termos aceitado ele. Nós éramos ímpios, éramos pecadores, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, que era nós. Então você vê a Trindade trabalhando, O Deus Pai, o agente do amor, aquele que planejou, aquele que arquitetou, aquele que fez o plano na eternidade, o Filho executando esse plano e o Espírito Santo aplicando o plano de salvação, a obra da redenção. Que maravilha! Então Paulo está falando dessas bênçãos da justificação, conforme ele começa no versículo 1. Nós fomos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, acesso à graça, fomos introduzidos a esta graça. Nós temos agora a esperança da glória futura. Nós fomos livres da condenação do pecado, conforme ele vai falar no capítulo 8, quando nós chegarmos lá, quando ele aborda dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 6, quando ele vai falar sobre a santificação, como nós iremos viver para o pecado se nós já morremos para ele. Então, essas são as bênçãos que o justificado tem, que os salvos têm. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, ou éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí, no versículo 7, Paulo fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente, de fato. Você morreria, você daria a sua vida por um justo? Não. Se a pessoa é justa, é uma pessoa correta, você não daria a vida por ela? Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente Cristo viria à terra morrer por pessoas justas, por pessoas já justificadas. Não tem por que morrer por pessoas justificadas ou justas, Embora, Paulo continua falando aqui, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Então, talvez uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, talvez você dê a vida por ela, Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos indignos, quando nós ainda éramos filhos da ira, quando nós ainda éramos filhos da rebelião, nós éramos desprezados, estávamos a par,
estávamos afastados da graça, da glória, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus para conosco. Cristo, né, Deus o Pai, ele planeja na eternidade, ele planejou, tá, esse plano de enviar seu filho para morrer, e de fato ele veio. E isso foi a maior prova do amor de Deus. Deus provou seu amor quando ele enviou seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Olha só que maravilha. Isso, então você quer maior prova de amor do que isso? Quando você fica triste, quando você fica desanimado, quando você fica cabisbaixo, lembre-se dessa passagem, que a maior prova de amor que Deus deu foi enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário, dar vida a pessoas ingratas, dar vida a pessoas infiéis, dar vida a pessoas, né, que nem o conhecia, pessoas pecadoras, pessoas que estavam destinadas, condenadas ao juízo. Essa é a maior prova de amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aí no versículo 9, Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Olha só o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se Deus entregou, né, ou deu seu filho para morrer, né, por ímpios, por pecadores, por pessoas injustas, por pessoas ingratas, por pessoas que não têm um sentimento de gratidão, se Deus enviou seu filho, ou mandou seu filho dar vida por nós, sendo ainda pecadores, imagina agora, né, que nós fomos justificados, regenerados, somos salvos, temos acesso à graça de Deus, temos todas as bênçãos espirituais disponíveis por meio de Cristo, né? Agora nós somos mais amados ainda. É isso que significa o versículo 9. Logo, muito mais agora, nós somos amados, né? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa que Paulo fala aqui no versículo 9? Que ira é essa? É a ira futura, é a ira vindoura, é a ira, é a perdição eterna, né? Nós fomos justificados, nós somos justificados, né? E nós, automaticamente, quando recebemos a graça, recebemos o perdão, recebemos a misericórdia, recebemos o amor, recebemos a bondade de Deus, recebemos todas as bênçãos disponíveis da parte de Deus, nós não somos filhos mais da ira, da perdição, da condenação eterna, mas agora nós somos filhos, né, da glória, somos filhos da eternidade, passaremos a eternidade com Deus e não sem Deus. Então nós fomos salvos da ira, fomos resgatados, né, por Deus, e nós não seremos condenados a essa ira futura. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, olha só, com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que maravilha. Então nós fomos reconciliados. Essa palavra reconciliar aqui é a mesma palavrinha ali para expiar, para expiação, né? Quando o sacerdote matava um animal, ele pegava o seu sangue e aspergia o sangue sobre a tampa ali da Arca da Aliança, o propiciatório, né? O pecado do povo era expiado. Aí o pecador, ele era reconciliado com Deus por meio daquele animal. Agora Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a sua morte trouxe para nós justiça, que é a justificação.
reconciliação. Nós fomos perdoados por Deus, né? Nós fomos perdoados, nós fomos regenerados, nós fomos justificados. Por quê? Por quê? Porque Cristo nos reconciliou com Deus por meio de sua morte vicária, substitutiva, na cruz do Calvário. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o quê? A morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. Né? A esperança da glória futura. Né? E não apenas isto, aquilo que ele acabou de falar, acabei de explicar, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Esses são os frutos da justificação. Esses são os frutos da graça de Deus, que todos os crentes devem desfrutar. Nós temos acesso à graça, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a Cristo, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais disponíveis, nós temos acesso a todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário e nos deu de presente. Então você não ande cabisbaixo, não ande triste, porque você agora tem acesso a Deus. Você agora pode ir até Deus. Você agora pode orar a Deus, né? Em qualquer lugar do mundo. Aonde você clamar, você tem acesso, porque Cristo é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos leva até Deus. É Ele que é o único caminho. Ele é a única saída. Ele é a resposta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É Cristo. E só tem acesso àqueles que foram justificados, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos. Graças a Deus por isso. E aqui nós terminamos essa exposição do capítulo 5, os versículos 3 a 11. As bênçãos da justificação. E nas próximas exposições nós iremos abordar sobre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Né? Que começa a partir do versículo 12, mas isso nós iremos trabalhar na próxima exposição. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, tá? Deixe o seu like, o seu joinha, faça os seus comentários se você gostou, se você não gostou, tá? Pode comentar, pode criticar. O seu comentário não será apagado, não apagarei o seu comentário se você criticar. Pelo contrário, né, toda crítica é boa para nós avaliarmos e mudarmos algumas coisas para melhorarmos, tá? Porque o canal é feito para vocês. Muito obrigado, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações e divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para todos aqueles que gostam de exposições bíblicas, de sermões expositivos. Deus os abençoe. Até os próximos vídeos.